Olá, tudo bem? Mais um momento da série Leitura de Leonardo Ravenhill. Leonard Ravenhill, né, no segundo capítulo, onde diz aqui a oração toca a eternidade. Então você que vai estar acompanhando aí nessa série de leituras de um livreto chamado Porque Tardo Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Muito bem, vamos lá, leitura. Vamos acompanhar aqui o pensamento dele. Eu acredito que é um livro, ele foi escrito há alguns anos, né? Mas é uma leitura por um tempo agora. É um livro que eu gosto de estar lendo alguns capítulos e aí eu entendi, muita gente não tem oportunidade de ter ele, e eu vou estar lendo aí os capítulos. Esse é o segundo capítulo dessa leitura. Da oração toca a eternidade. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou o crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sob muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão de oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agonizar. Muitas organizam, poucas agonizam em oração. Então, mas poucas dispostas a agonizar, né? Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos básicos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas. Está aberta a todos. O da oração está aberto a todos, né? O da pregação está aberto a poucos, mas o da oração está aberto a todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja. É dia de reunião de oração. As criancinhas espirituais não gostam do dia de oração. Talvez de vigília, de oração, essas coisas todas, né? Por isso que Leonard Ravenhill cita bastante essas questões. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a arregimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual, de ligar e desligar. Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus. O que ligares na terra, você tem feito isso? Tu tem feito isso? Ligado na terra? Você tem feito isso? Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos sermos poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. O mundo está marchando para o inferno em um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, estes pareceriam tartarugas. E, no entanto, para a vergonha nossa,
nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos compaixão pelas almas. Estamos pensando que os andaimes são os prédios. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado, para de orar. Mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criaturinha pode exercitá-la, mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Está lá em 1 Samuel 1:13. De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida, existiam gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários que não possuímos mais a fé dos nossos antepassados? Com todas as suas realizações e implicações. Mas somente a fé emocional de nosso comportamento, de nossos contemporâneos. A oração é para o crente o que o capital é para o homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja de hoje são as finanças. Não tem como não ser. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Tinham tudo em comum, dividiam tudo. Hoje, damos mais ênfase à contribuição. Eles davam a oração. Hoje nós damos mais tempo à contribuição e essas coisas do que para a oração, porque nós precisamos manter o local bem correto e levar as contas com honestidade e tudo mais. É necessário. Em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar, inspirados pelo Espírito Santo. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Uma frase aqui de um anônimo só fala sobre a seguinte situação: minha pobreza se encontra com a tua riqueza, e assim em ti tenho tudo. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza, então assim eu tenho tudo. O que será que ele quis dizer com isso? Nós encontramos muito disso em Atos dos Apóstolos, onde eles pregavam, aquele que se convertia tinha tudo em comum, depositava os seus bens em Atos nos pés dos apóstolos, os apóstolos generosamente, sem julgar, sem fazer uma divisão lá, e todos andavam com tudo em comum. Então esse anônimo aqui falou assim: a minha pobreza se encontra com a tua riqueza, e assim em ti eu tenho tudo. Ou seja, também na minha riqueza, na minha pobreza espiritual, talvez me encontre com a tua riqueza ou com a tua pobreza espiritual, e assim nós temos tudo,
Outro aqui, tá aqui, S. Chadwick. S. Chadwick. Também é um pregador. Ele diz assim, ó: a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência de uma realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. Então nós temos aqui que o segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. Também podemos orar na hora da oração, no culto. A gente está cultuando a Deus e o Espírito Santo gera em vós, gera em mim uma vontade, um desejo de orar, e assim nós o fazemos. Mas a oração do secreto, no meu pensamento, na minha ignorância, eu pensava que a oração do secreto era só quando eu fechava a porta do meu quarto. Mas depois de um tempo eu descobri, o Espírito Santo me mostrou que o meu secreto está aqui na minha mente também, né? Quando eu estou dirigindo de uma cidade para outra, tipo daqui de Pontal do Paraná para Matinhos, litoral do Paraná, o caminho é um trajeto de oração. Também eu oro, ouvindo um louvor, e eu vou orando daqui para lá, prestando atenção na estrada e orando a Deus, para que Ele venha com um entendimento sobre essas cidades, colocando Paranaguá, Guaratuba nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que traga esclarecimento e entendimento para a liderança. Também Curitiba e assim sucessivamente, qual o Espírito Santo me direcione a oração, né? E eu, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho tentado a fazer o meu melhor, e ora, vezes outra, eu me pego orando de joelhos em casa, né, quando estou só, porque uma oração, ela também tem os seus valores, né, de joelho, para algumas situações específicas, para outras de pé e frente de batalha, orações específicas em todas as áreas. Então, o que nós precisamos fazer é, acima de tudo, que a nossa oração esteja segundo a vontade de Deus, que convide o Espírito Santo. E bom dia a Ele de manhã ou de meio-dia, de tarde, quando você lembrar, porque nem todo mundo lembra, né? De dar bom dia para o Espírito Santo. Uns dá boa tarde, outros dá boa noite. Mas que em tudo que você fizer, de qualquer forma que você fizer, não de qualquer forma relaxadamente, mas eu digo da maneira que você faça, ou faça com diligência, com carinho, com responsabilidade. Peça ao Espírito Santo que te apresente Jesus de verdade, para que sofismas e paradigmas caiam da sua vida religiosa, e que a sua vida religiosa deixe de ser religiosa da maneira religiosidade de estatutária ou de dogmas e paradigmas, né? Estatuto de isso ou daquilo. Então que a tua oração ela venha a tocar a eternidade, porque o Espírito Santo vai te ajudar a orar como convém a Deus. E quando o Espírito Santo entrar em você, ou se você liberar Ele, para Ele, através de você, tocar a eternidade com a oração que Deus deseja, em mim também eu desejo, assim, dessa forma, para que a nossa oração toque a eternidade, né? E essas coisas assim, a qual Leonard Ravenhill menciona, aqui estão como 2 requisitos básicos para se ter uma vida cristã vitoriosa, são visão e fervor. E visão e fervor é uma decisão que você toma. Você decide ter visão e decide ter fervor, porque é uma decisão você orar com paixão e compaixão. Amém?
Em nome de Jesus Cristo, receba a sua vida do Espírito Santo.